Imagine só. Um dia comum em Vitória, capital do Espírito Santo. O sol forte do litoral reflete no mar e nas ruas tranquilas. De repente, um som diferente corta o ar. Não é o barulho do porto ou da cidade, é o ronco de motores. Motores preparados para a velocidade. Carros alinhados, não para o trânsito, mas para a competição. A cidade parou. As pessoas se aglomeraram nas calçadas, nas janelas dos prédios. Era algo novo, excitante. Era o automobilismo nascendo em solo capixaba. Aquele som não era apenas barulho. Era a promessa de emoção, de adrenalina, de uma paixão que estava prestes a tomar conta de uma geração inteira de capixabas. Naqueles primeiros dias, tudo era improviso e coragem. As ruas da cidade se transformavam em pistas de corrida. A Praia do Canto, com sua longa avenida, virou um circuito temporário. As regras eram simples. A segurança, uma preocupação secundária. O que importava era a vontade de acelerar. Os carros eram modelos do dia a dia, adaptados na garagem. Mecânicos viravam engenheiros. Pilotos eram homens de negócios, médicos, advogados, que nos fins de semana trocavam o terno pelo macacão. A paixão pelo cheiro de gasolina e pneu queimado unia a todos. Era um espetáculo cru, autêntico, que capturava a imaginação de quem assistia. Aquele primeiro evento foi mais do que uma simples corrida, foi um marco cultural. Mostrou que o Espírito Santo, um estado muitas vezes visto apenas por suas praias e seu porto, também tinha sede de velocidade. Provou que havia um público ávido por esporte a motor. O sucesso foi imediato. As conversas nas padarias e nos bares não eram mais apenas sobre futebol. O assunto agora era a próxima corrida. Quem seria o mais rápido? Qual carro estaria mais bem preparado? O automobilismo deixou de ser um sonho distante, visto apenas em revistas, e se tornou uma realidade vibrante, bem ali, no coração do estado. O eco daqueles motores pioneiros ressoa até hoje. A semente plantada naquelas ruas de Vitória germinou. Ela cresceu e se transformou em uma rica história de dedicação e superação. Cada curva, cada ultrapassagem, cada bandeirada daquela época construiu o alicerce do que o automobilismo capixaba é hoje. Olhar para trás é entender a origem de uma paixão que move gerações. É reconhecer a ousadia daqueles que, com poucos recursos, mas com muita paixão, deram a largada para um dos capítulos mais emocionantes da história do esporte no Espírito Santo. A velocidade havia chegado para ficar, e a história estava apenas começando. Com a faísca da paixão acesa, a organização começou a tomar forma. Não bastava mais apenas alinhar os carros e acelerar. Era preciso criar um ambiente, uma comunidade. Assim nasceram os primeiros clubes de automóveis do Espírito Santo. O Automóvel Clube do Espírito Santo foi um desses pioneiros. Ele não era apenas um lugar para organizar corridas, era um ponto de encontro. Um local onde os amantes de carros podiam trocar ideias, compartilhar conhecimentos sobre mecânica e, claro, planejar os próximos desafios. Esses clubes foram fundamentais para dar legitimidade ao esporte. Eles transformaram a paixão individual em um movimento coletivo e organizado. As corridas de rua eram o palco principal dessa era. Circuitos eram desenhados nas principais avenidas de cidades como Vitória, Vila Velha e Guarapari. O circuito da Praia do Canto se tornou lendário. As curvas eram feitas em cruzamentos de ruas. As retas eram longas avenidas à beira-mar. Fardos de feno serviam como barreiras de proteção, uma imagem clássica do automobilismo raiz. A população abraçou os eventos. As famílias levavam suas cadeiras de praia para as calçadas. O ronco dos motores era a trilha sonora dos domingos. Era um espetáculo democrático, gratuito e acessível a todos. A cidade inteira se envolvia na festa da velocidade. Os carros eram um show à parte. Eram Simcas, Gordines, DKWs, Fuscas preparados.
Veículos que hoje são clássicos de colecionador na época eram verdadeiras máquinas de competição. As garagens se tornavam laboratórios de performance. Cada piloto, junto com seu mecânico, buscava uma vantagem. Um ajuste no carburador, uma modificação na suspensão, um alívio de peso. Era uma época de criatividade e engenhosidade. O conhecimento era passado de boca em boca. A rivalidade na pista era intensa, mas fora dela, havia um grande respeito e camaradagem. Todos compartilhavam a mesma paixão e os mesmos desafios. Essa fase de poeira e pioneirismo foi essencial. Ela criou a cultura do automobilismo no estado, formou os primeiros ídolos locais e uma base de fãs leais. As corridas de rua, com todo o seu charme e perigo, mostraram a necessidade de espaços mais seguros e adequados para a prática do esporte. O sucesso era tão grande que o próximo passo se tornou inevitável. O sonho de ter uma pista de verdade, um autódromo, começou a ser sussurrado nos boxes improvisados e nas reuniões dos clubes. A era romântica das corridas de rua estava preparando o terreno para um futuro ainda mais profissional e emocionante. O crescimento do esporte exigia mais. Correr nas ruas era emocionante, mas também perigoso e limitante. O automobilismo capixaba precisava de uma casa. Um lugar projetado para a velocidade, com segurança para pilotos e público. A demanda por um autódromo se tornou um clamor entre os praticantes e fãs. Foi um período de muita luta e mobilização. Pilotos, membros de clubes e empresários se uniram em torno de um objetivo comum. Eles sabiam que um autódromo não seria apenas uma pista. Seria um centro para o desenvolvimento do esporte, um polo de atração de eventos e um símbolo do progresso do automobilismo no estado. Antes do grande sonho se concretizar, surgiram pistas menores, mais simples. Em locais como Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, circuitos de terra e asfalto foram construídos. Eram pistas que serviam como um passo intermediário. Elas permitiram que o esporte continuasse ativo e que novas categorias, como o autocross e o kart, pudessem florescer. Essas pistas foram verdadeiras escolas. Nelas, muitos pilotos aprimoraram suas habilidades. Foram laboratórios importantes que mantiveram a chama da competição acesa, enquanto o projeto de um grande autódromo era discutido e planejado. Cada evento nessas pistas reforçava a necessidade de uma estrutura maior. Finalmente, o sonho começou a virar realidade. Na década de 1990, com o apoio do governo e da iniciativa privada, foi inaugurado o Autódromo Internacional da Serra. Foi um divisor de águas. O Espírito Santo entrava de vez no mapa do automobilismo nacional. O autódromo, com seu traçado desafiador de 3.200 metros, era moderno e seguro. Ele podia receber as principais categorias do Brasil. A inauguração foi um evento histórico. A sensação de ver carros de corrida profissionais acelerando em um asfalto capixaba, construído para isso, era de puro êxtase. O improviso dava lugar ao profissionalismo. A existência do Autódromo da Serra transformou o cenário. Ele permitiu a criação de campeonatos estaduais mais estruturados. Categorias como marcas e pilotos, turismo e protótipos ganharam um lar permanente. O autódromo se tornou um ponto de encontro semanal para a comunidade do automobilismo. Além das corridas, ele passou a sediar track days, cursos de pilotagem e eventos de arrancada. O asfalto que antes era um sonho, se tornou um palco concreto para a paixão de milhares de capixabas, garantindo a continuidade e o desenvolvimento do esporte para as futuras gerações. A Casa da Velocidade estava pronta. Toda a história do esporte é feita por seus heróis. E no automobilismo capixaba não é diferente. Muitos pilotos talentosos e corajosos deixaram suas marcas nas pistas do estado e do Brasil. Nomes como Alencar Júnior são reverenciados. Ele foi um dos grandes pioneiros, um piloto que brilhou nas pistas nacionais, levando o nome do Espírito Santo para o topo do pódio em categorias importantes como a Stock Car.
Alencar não era apenas rápido, ele era um embaixador do esporte capixaba, abrindo portas e mostrando que era possível sair do estado e competir em alto nível contra os melhores do país. Sua carreira inspirou muitos jovens a seguir o mesmo caminho. Outro nome que ecoa com força é o de Hugo Sibian. Sua trajetória é uma prova de talento e persistência. Competindo em diversas categorias, desde o kart até os carros de turismo, Sibian acumulou vitórias e títulos. Ele se tornou uma referência no Autódromo da Serra, conhecendo cada centímetro daquela pista. Sua habilidade em extrair o máximo do carro e sua garra nas disputas o transformaram em um ídolo local. Pilotos como ele são a alma do automobilismo regional. Eles mantêm a competição viva, formam novas gerações e mostram que a paixão, quando combinada com talento, leva a resultados extraordinários. A lista de talentos é longa e diversificada. Nomes como Beto Sartório, que dominou categorias de marcas e pilotos, ou a família Bitti, com sua forte presença nas pistas, são parte fundamental dessa história. Cada um deles, com seu estilo e sua trajetória, contribuiu para o rico mosaico do automobilismo capixaba. Não podemos esquecer dos heróis do kart, a porta de entrada para o esporte. Muitos jovens talentos começaram suas carreiras nos kartódromos do estado, sonhando em um dia seguir os passos de seus ídolos. O kart capixaba sempre foi um celeiro de bons pilotos, muitos deles com destaque em competições nacionais. Esses pilotos não são apenas atletas, são exemplos de dedicação. A vida de um piloto regional é uma batalha constante. É preciso buscar patrocínio, cuidar da mecânica do carro, treinar incansavelmente. Muitas vezes, a equipe é a própria família. O amor pelo esporte é o que os move. As conquistas desses heróis da velocidade não são apenas troféus em uma estante. Elas representam a força do automobilismo capixaba. Elas mostram que, mesmo longe dos grandes centros, é possível construir uma carreira de sucesso e inspirar uma comunidade inteira com o som dos motores e o brilho das vitórias. O automobilismo é feito de grandes eventos. E olha só, no Espírito Santo, alguns deles entraram mesmo para a história, ganhando apelidos curiosos e, claro, o carinho do público. Um dos mais lembrados é o Circuito da Moqueca. Esse nome, que é uma brincadeira que une a paixão pela velocidade com a culinária local, era usado para descrever as etapas de campeonatos nacionais que passavam pelo estado. Quando a Stock Car ou a Fórmula Truck vinham para o Autódromo da Serra, a mobilização era imensa. Era uma festa que ia além da pista, sabe? A cidade respirava corrida, hotéis ficavam lotados e os restaurantes, claro, serviam muita moqueca para equipes e turistas. A vinda da Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, sempre foi um acontecimento. Ver os carros mais rápidos do país disputando curvas no autódromo local era um privilégio. As arquibancadas ficavam lotadas. O som dos motores V8 ecoava pela região da Serra. Eram fins de semana inesquecíveis. A visitação aos boxes era um momento mágico, especialmente para a criançada, que podia ver de perto os carros e os pilotos que só conheciam pela televisão. Esses eventos colocavam o Espírito Santo no centro das atenções da mídia esportiva nacional, mostrando a força e a organização do nosso automobilismo. Outro evento que marcou época foram as corridas de longa duração. As horas de vitória, ou as provas de endurance no Autódromo da Serra, testavam ao máximo a resistência de carros e pilotos. Eram corridas que duravam 3, 6 ou até mais horas. A estratégia era tão importante quanto a velocidade. As trocas de pilotos, os reabastecimentos, o trabalho nos boxes, tudo precisava ser perfeito. Essas provas criavam um clima especial de camaradagem e desafio. Equipes se ajudavam. A noite caía sobre o autódromo e os faróis dos carros criavam um espetáculo de luzes e sombras na pista. Era a celebração da resistência e do trabalho em equipe. Além das grandes categorias,
Eventos regionais também tinham seu charme. As provas de arrancada, por exemplo, sempre atraíram um grande público. A competição ali é pura explosão. Carros preparados para percorrer 402 metros no menor tempo possível. O cheiro de borracha queimada e o som ensurdecedor dos motores levam a galera ao delírio. Festivais de carros antigos, track days, onde amadores podem levar seus carros para a pista, e campeonatos de kart completam o calendário. Cada evento, do maior ao menor, contribui para manter a cultura do automobilismo viva, diversa e pulsante em todo o Espírito Santo. Nada conta melhor uma história do que as pessoas que a viveram. As memórias de quem esteve na pista ou na arquibancada são o verdadeiro combustível dessa paixão. Converse com um piloto veterano. Ele vai te contar sobre aquela ultrapassagem na última volta, sob chuva. Vai descrever o som do motor falhando, a apreensão nos boxes e a alegria de cruzar a linha de chegada. Lembro de uma corrida em Guarapari, ainda na pista de terra, conta um piloto da velha guarda. Meu carro quebrou a suspensão. A equipe usou um arame e um pedaço de madeira para consertar. Voltei para a pista e ainda terminei no pódio. Isso era automobilismo. Era raça, não só tecnologia. A paixão também pulsa forte nas arquibancadas. Fale com um fã que acompanha as corridas desde a época das ruas de Vitória. Ele vai lembrar do seu piloto favorito, da cor do carro dele. Vai contar como fugia de casa para ver os treinos. Meu pai me levava para a Praia do Canto. Eu ficava em cima do ombro dele para ver os carros passando, relata um torcedor. O barulho, a velocidade, aquilo era mágico para um menino. Uma vez, um piloto rodou perto de onde a gente estava. Eu senti o vento do carro. Nunca me esqueci daquela sensação. A partir daquele dia, virei um apaixonado. E essa paixão eu passei para o meu filho. Os mecânicos e chefes de equipe também têm suas histórias. Eles são os heróis anônimos dos boxes. Suas memórias são de noites em claro, de mãos sujas de graxa, de decisões tomadas em segundos. Teve uma vez que o motor do nosso carro quebrou no treino de sábado, lembra um chefe de equipe. Não tínhamos um motor reserva. Viramos a noite inteira trabalhando. Pegamos peças de 3 motores diferentes para montar um que funcionasse. O piloto largou dos boxes, em último, e venceu a corrida. A vitória foi da equipe inteira. Aquele abraço coletivo no final valeu por todo o cansaço. É por isso que a gente faz isso. Esses relatos mostram que o automobilismo é muito mais do que uma competição. É uma grande família, uma comunidade unida pela adrenalina e pelo amor à velocidade. As histórias de superação, de amizade, de rivalidade sadia, tudo isso forma o tecido humano do esporte. São essas memórias passadas de geração em geração que mantêm a chama acesa. Cada pessoa que já pisou em um autódromo capixaba, seja para correr, trabalhar ou torcer, carrega consigo um pedaço dessa história. E são essas lembranças que garantem que o ronco dos motores continue a emocionar por muito, muito tempo. Hoje, 19 de junho de 2025, o automobilismo capixaba vive um momento de renovação. A paixão continua a mesma, mas os desafios são novos. A chama acesa pelos pioneiros nas ruas de Vitória ainda arde forte no Autódromo da Serra e nos cartódromos do estado. Os campeonatos regionais de marcas e pilotos e de turismo continuam a revelar talentos e a proporcionar corridas emocionantes. A estrutura existe, a comunidade é forte. O desafio agora é se adaptar aos novos tempos, atrair novos patrocinadores e, principalmente, formar uma nova geração de pilotos e fãs para garantir a longevidade do esporte. O futuro aponta para a diversidade. Além das categorias tradicionais, novas modalidades ganham espaço. O drift, com suas manobras plásticas e impressionantes, tem atraído um público jovem e engajado. As provas de arrancada continuam sendo um sucesso de público. O kart segue como a base fundamental, a escola por onde todo futuro campeão deve passar.
O futuro do automobilismo capixaba depende da capacidade de abraçar todas essas vertentes. É preciso criar eventos que misturem diferentes modalidades, oferecendo um espetáculo completo para toda a família e para todos os gostos de velocidade. A tecnologia também desempenha um papel crucial. As transmissões ao vivo pela internet podem levar a emoção das corridas capixabas para o mundo todo. As redes sociais são ferramentas poderosas para engajar o público, mostrar os bastidores e criar uma conexão mais próxima entre fãs e pilotos. O uso de simuladores também se torna cada vez mais importante. Eles permitem que novos talentos treinem de forma acessível e segura, democratizando o acesso ao esporte. O futuro é conectar o asfalto real com o mundo digital, criando uma experiência mais rica e imersiva para todos. Para que esse futuro brilhante se concretize, o apoio da comunidade é essencial. O automobilismo é um esporte caro. Ele depende de patrocínios de empresas locais, do apoio do poder público e, acima de tudo, da presença do público nas arquibancadas. O futuro está nas mãos de cada capixaba que ama a velocidade. Ao comprar um ingresso, ao seguir um piloto nas redes sociais, ao prestigiar uma empresa que apoia o esporte, estamos todos contribuindo para que a chama do automobilismo no Espírito Santo não apenas continue acesa, mas que brilhe cada vez mais forte, iluminando o caminho para as próximas gerações de campeões. A história do automobilismo capixaba é rica, emocionante e cheia de heróis. Ela foi escrita com a coragem dos pioneiros, o talento dos pilotos e a paixão dos fãs. Agora, um novo capítulo está sendo escrito, e você pode fazer parte dele. O futuro do esporte em nosso estado depende do apoio de cada um de nós. A velocidade precisa do seu incentivo para continuar a ecoar em nossas pistas. Por isso, faço aqui um convite especial. Um chamado para que você se junte a essa comunidade vibrante e ajude a fortalecer o automobilismo local. Acelere conosco nessa jornada. Como você pode ajudar? É mais simples do que parece. Comece frequentando os eventos. Leve sua família para um domingo diferente no Autódromo da Serra ou em um kartódromo local. A energia das arquibancadas, o som dos motores, a emoção de uma ultrapassagem ao vivo, nada se compara a isso. O valor do seu ingresso é um investimento direto na estrutura do esporte, ajudando a pagar pela segurança, pela manutenção da pista e pela organização das corridas. Sua presença é o maior aplauso que um piloto pode receber. Mostre que o Espírito Santo tem uma torcida apaixonada. Apoie os pilotos e as equipes capixabas. Siga-os nas redes sociais. Curta, comente e compartilhe suas publicações. Esse engajamento digital é muito importante. Ele mostra aos patrocinadores que o piloto tem uma base de fãs ativa, o que ajuda na hora de conseguir apoio financeiro. Se você é empresário, considere patrocinar um piloto ou um evento. Sua marca estará associada à imagem de velocidade, tecnologia e superação. Existem cotas de patrocínio para todos os tamanhos de empresa. É um investimento que fortalece o esporte e dá um grande retorno para o seu negócio. Por fim, espalhe a palavra. Conte para seus amigos sobre a rica história do nosso automobilismo. Mostre este texto para eles. Incentive os mais jovens a conhecerem o kart. O amor pelo esporte a motor geralmente começa na infância. Ao apresentar esse mundo para uma criança, você pode estar despertando a paixão de um futuro campeão. O automobilismo capixaba é um patrimônio nosso. Ele faz parte da nossa cultura e da nossa identidade. Vamos juntos garantir que essa história de velocidade e emoção continue por muitas e muitas gerações. Contamos com o seu apoio. Chegamos ao final desta viagem pela história do automobilismo capixaba. Vimos como tudo começou, com a ousadia de alguns pioneiros que transformaram as ruas de Vitória em um circuito de sonhos. Acompanhamos o crescimento, a construção do nosso autódromo, o surgimento de nossos heróis. Relembramos os grandes eventos que fizeram o coração do torcedor bater mais forte.
Essa é uma história de paixão. Uma paixão que resiste ao tempo, que supera dificuldades e que se renova a cada geração. É a paixão pelo cheiro de gasolina, pelo som do motor em alta rotação, pela beleza de uma disputa limpa na pista. O automobilismo é mais do que um esporte, é uma escola. Ele ensina sobre disciplina, trabalho em equipe, persistência. Ensina a lidar com a vitória e principalmente com a derrota. Cada piloto que entra na pista carrega não apenas a esperança de vencer, mas também o esforço de uma equipe inteira. Mecânicos, engenheiros, familiares, amigos. Todos aceleram juntos. Essa união é a força motriz que impulsiona o esporte. É o espírito de comunidade que vemos nos boxes e nas arquibancadas do Autódromo da Serra. Um legado que devemos preservar e valorizar. O futuro está em aberto, como uma reta longa à nossa frente. Há desafios, sim, mas há, acima de tudo, um potencial imenso. Com o apoio de todos, podemos levar o automobilismo capixaba a um novo patamar. Podemos ter mais pilotos competindo em nível nacional, mais eventos de grande porte em nosso estado e uma base de fãs ainda mais forte e engajada. A bandeira quadriculada que encerra uma corrida não é um ponto final. É o símbolo de um ciclo que se completa para recomeçar ainda mais forte na próxima largada. E a próxima largada depende de nós. Se você chegou até aqui, é porque a paixão pela velocidade também pulsa em você. Então, não deixe essa chama se apagar. Curta este artigo. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade sobre o esporte que amamos. E, o mais importante, junte-se a nós na próxima corrida. Vamos juntos lotar as arquibancadas e mostrar a força do automobilismo capixaba, porque essa paixão é o que nos move, é o combustível que nos faz acelerar sempre em frente em busca da próxima bandeirada. Nos vemos na pista.